Hoje eu vou te ensinar como ganhar dinheiro com bauru congelado. A massa é fácil de fazer e muito econômica. O recheio é super saboroso e os ingredientes são fáceis de encontrar. Uma receita prática que encanta qualquer paladar. E para você que não é inscrito no canal, eu vou deixar o convite. Clica aqui embaixo, se inscreva e venha fazer parte da família Bistrô dos Salgados. E se você gostar da receita, compartilha. Compartilha com gosto, com força, nos grupos de WhatsApp para que eu venha trazer mais receitas detalhadas e deliciosas como essa. Vamos lá para o passo a passo? Esse recheio ele é maravilhoso, super fácil de fazer, prático. Aqui eu tenho 200 gramas de presunto, 250 gramas de frango cozido e desfiado, e você pode cozinhar com tempero aí de sua preferência. Um tomate, e eu cortei o tomate em cubos, e uma colher de sopa bem cheia de salsinha. Você pode escolher o cheiro verde aí de sua preferência, salsinha, cebolinha. Uma lata de milho, eu escorri o milho. 150 gramas de queijo mussarela. Eu passei grosseiramente no processador. Se você não tiver o processador, você pode usar a função pulsar do liquidificador. Eu gosto muito desse recheio porque você coloca um pouquinho de cada coisa. Quando você vê ali, já está uma quantidade grande de recheio. O nosso recheio já está pronto. Acredita? Olha só que recheio lindo, maravilhoso, né? Para essa receita, vamos precisar de 450 ml de leite, e esse leite ele está morno, 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 70 gramas de açúcar, 25 gramas de queijo parmesão, 100 ml de óleo, 2 ovos e 20 gramas de fermento biológico seco. Aí chega um momento que a massa fica tão pesada que você tem que colocar a mão na massa. Pronto, quando você perceber que toda a farinha aqui já está envolvida na massa, aí você vai finalizar com 50 gramas de manteiga. E essa massa, ela tem um sabor incrível, porque ela tem o queijo parmesão e a manteiga. Dica boa é dica compartilhada, né? Então compartilha aí. Se você conhece alguém que faz salgados, pede para essa pessoa fazer essa massa e depois fala aqui para mim nos comentários se você não amou. A princípio, você, não vai dar certo não, olha só como ela está. Não se assuste, confie em mim, continue misturando e já já vocês vão ver o resultado dela. A manteiga aqui toda envolvida na massa. Agora eu vou colocar a massa na bancada e vou sovar a massa aqui por uns 5 minutos. Eu vou dividir essa massa em porções de 100 gramas. Gente, começou a chover, mas eu tenho que seguir aqui. Olha só, aqui eu tenho 18 unidades com o peso de 100 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 77 gramas. Anote aí no seu caderninho, se você for pesar porções de 25 gramas, que é o peso assim mais indicado para a festa, sabe? Aí você vai ter 72 unidades com peso de 25 gramas. Agora, se você for fazer porções de 50 gramas, aí você vai ter 36 unidades com peso de 50 gramas. Para lanchonete, 18 unidades com peso de 100 gramas. Para coffee break, 36 unidades com peso de 50 gramas e para a festa, 72 unidades com peso de 25 gramas. Ai, gente, cadê meu like depois de uma dica dessa? Eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar.
Obrigada. O próximo passo é você bolear as porções, que é o ato de deixar as porções da massa redondas, assim. Assim, redondinhas. E por que, Edv, eu tenho que fazer isso? Olha só, imagine que eu peguei essa porção aqui e vá rechear. Vai ficar um salgado mal modelado, por isso você tem que bolear para que toda a lateral do salgado fique certinho, redondinha. Fica feio você modelar assim. Um salgado fácil de fazer, com ingredientes fáceis de encontrar, dá para você fazer aí, ganhar dinheiro. Uma massa super saborosa, uma delícia. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. E anote essa dica aí no seu caderninho. Sabe aquelas diquinhas de milhões? Se eu pegar uma porção agora e tentar abrir, eu vou conseguir? Vou. Mas eu vou colocar muita força. Deixe a massa descansar por uns 10 minutos, para que quando você for abrir a porção, você consiga fazer isso facilmente. Cubra e deixe descansar por uns 10 minutos. Daqui a pouquinho eu volto. Pronto, passado esse tempo aqui não é para que a massa dobre de tamanho, é só para que ela descanse para facilitar isso daqui, olha. Confia em mim, faz isso aí, depois volta aqui nos comentários. Vou esperar você, tá? Antes de colocar o recheio, eu gosto de colocar uma colher de sopa de molho de tomate. Não precisa ser uma colher muito cheia não, tá? Esse salgado, ele é maravilhoso, fácil de fazer, dá para você vender, ganhar dinheiro. Esse é um salgado muito saboroso. Cada pessoa tem um jeitinho particular de modelar o bauru. Eu vou mostrar como eu gosto de modelar, porque fazendo assim, ele não vaza, tá bom? Olha só, você vai fazer isso e isso. Próximo passo, você vai dobrar aqui e dobrar o outro lado. Ele fica igual um envelopinho, tá vendo? Aí você vai colocar assim na forma. E eu vou fazer assim com todos. Aqui eu tenho uma forma. O comprimento aqui dessa forma é de 37 centímetros, o comprimento aqui. A largura é de 27 centímetros e a profundidade aqui é de 6 centímetros. Gente, essa forma aqui, ela é tão antiga e eu não tenho um pingo de vergonha de mostrar para você. Sabe por quê? Porque isso mostra o quanto ela foi usada. Já fiz vários salgados aqui. Eu tenho essa forma desde 2013. Fala aqui para mim nos comentários, você também tem uma forma velhinha? Fala para mim. E eu não acho ela velha não, viu? Não acho mesmo. Quando você for colocar os salgados na forma, coloque a emenda voltado para o fundo da forma. Para finalizar, eu vou usar um ovo e orégano. Escreva isso aí no seu caderninho, você não precisa deixar descansar. Colocou na forma, finalizou, já pode levar direto para assar. Você vai se surpreender com o resultado. Agora eu vou levar para assar. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno
eu não posso falar para você, porque isso depende de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser entre 15, no máximo 20 minutos. E não tente tirar da forma agora, porque eles ainda estão terminando o processo de cozimento. Deixe aí esfriar um pouco. Prontinho, o nosso salgado aqui já está frio. Na verdade, eles estão morninhos. E olha só, bem de perto, como eles estão fofinhos. E escreva aí no seu caderninho. Ele só fica fofinho assim depois que eles esfriam. Se você for tentar apertar assim que ele sai do forno, essa parte aqui de cima tá bem durinha. Sobre as embalagens, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Aqui eu tenho bandejas de isopor, elas são fáceis de encontrar nas lojas que vendem produtos para festa ou lojas de embalagens. Essa daqui é a B3, essa é a B2. Aí você pode fazer embalagens com 2 unidades, 3 unidades. Você escolhe. Aqui eu só estou trazendo a ideia para que você faça aí. Eu sempre falo, mime o seu cliente, sabe? Faça um agrado, um guardanapo e sachês. Você pode colocar de maionese, de mostarda, de ketchup. Você escolhe aí. Só em você fazer isso daqui já faz toda a diferença aí no seu produto. Se você for fazer para vendas, você vai colocar luvas em suas mãos. Aqui quem vai comer é a produção. Oba! Não passe várias vezes o plástico filme, porque o cliente ele come com os olhos. Quando ele vê aqui e que ele tocar e sentir essa maciez aqui, ele vai desejar. E essa é uma ótima opção para você vender e ganhar dinheiro. Dá para você fazer uma renda extra no seu trabalho, na universidade ou até mesmo com seus vizinhos. E assim, olha, vou fazer uma coisa aqui com você. Eu vou deixar algumas fotos aqui para lhe servir de inspiração e você colocar aí nos grupos de vendas do WhatsApp com sua família aí no seu bairro. Agora faça os salgados com a qualidade Bistrô dos Salgados. Ai, 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 se eu descobrir que você usou minhas fotos e não fez com essa qualidade aqui. Ai, ai, ai. Por que eu estou trazendo essa ideia? Porque você não precisa nem fazer a sua produção. Você já vai mostrar ali e quem quiser você vai dizer, olha, amanhã eu tenho. E você pode dizer, olha, a qualidade é do Bistrô dos Salgados. Você pode até colocar o link para a pessoa desejar comer aquilo ali e diz, olha, eu faço para você igualzinho. Agora faça igualzinho, tá bom? Vou falar uma coisa aqui para você. Não faz isso não, ó. E entrega ao seu cliente. Não faz isso não, que você desqualifica Seu trabalho, né? Pois é. Como é que você faz com toda excelência, com ingredientes maravilhosos, faz com todo carinho e no final você entrega sem excelência? O cliente abrir sem um guardanapo, sem nada, simplesmente assim. Ai, gente. Pelo menos uma bandejinha, sabe? Passa o plástico filme e aí fica maravilhoso. Você disse que tem uma dica, produção? Uma dica bem legal para quem quer vender no delivery. Você pode congelar esses salgados depois de assado e você vai tê-los sempre disponível quando você receber um pedido no seu delivery. Quando você receber o pedido, qual é a melhor maneira para você aquecer? Não é levar para o forno convencional, para o forno elétrico ou air fry. Por quê? Porque senão eles vão ficar duros em cima, eles vão ficar crocantes e não é o que a gente quer para esse salgado. Esse é um salgado que tem que ser assim, macio, molinho, né? Quando você receber o seu pedido, você vai aquecer no micro-ondas. O tempo para aquecer eu não posso dizer porque vai depender muito de micro-ondas para micro-ondas. Então o que eu sugiro é que você pegue um para fazer o teste antes de você receber o seu primeiro pedido, se você ainda não tiver experiência. Então você coloca lá, por exemplo, 30 segundos, ou se ele estiver muito congelado, coloca na função de descongelar e vai testando o tempo, para quando você receber o seu pedido, você não ficar no perrengue, né? É, Não produção. ficar passando sufoco porque você não sabe o tempo. Então você testa antes de receber o seu primeiro pedido. Gostou? Produção. Que dica de milhões.
Pois é, Eu muito bom. amei. Vai ter Nossa, que ideia vai de ter sempre o milhões. salgado disponível para receber os pedidos. Uhum. E você pode vender assim também, congelado. Você pode falar, olha, eu tenho Isso, congelado, a pessoa leva para casa dela e você explica que é melhor ela descongelar no no micro-ondas. E micro-ondas. lembrando que o valor congelado vai ser o mesmo valor de uma pessoa que comprar ele sem estar congelado. Não é Verdade. isso? Porque tem gente que pergunta, Edva, vai ser o mesmo preço? Sim, gente, o mesmo trabalho que você teve para poder fazer um assim é o mesmo congelado, não tem problema não, É viu? basicamente o mesmo preço. Tudo ali já está embutido o preço. Tá bom. Quando Cê- precisar de mim, você me chama, tá? Para Tá degustar. bom, produção. Quer dizer que você fez tudo isso aqui para poder degustar. Lógico. Uhum. Outra coisa, quando você descongelar, você vai colocar de volta na bandejinha, vai colocar um guardanapo, os sachês, passar o plástico filme e entregar ao cliente. Edva, é óbvio isso aí. Você tem que falar. Ai, gente, o que é óbvio para uma pessoa pode não ser para aquela outra pessoa ali. Então vamos falar tudo aqui com muitos detalhes, porque eu não quero que você erre aí na sua produção, não. Eu não aceito que você chegue aqui, pegue os ingredientes e no final você não acerte. Ai, ai, ai. Qual a validade, Edva? Esfriou, aí você passou o plástico filme e qual a validade? Gente, de um dia para o outro, porque aqui tem temperos, então não deixe mais de um dia não, porque pode estragar. Caso contrário, você pode fazer isso aqui que a produção fez. Olha, congela e vou falar uma coisa para vocês. Experiência própria, viu? Pense num negocinho que dá uma grana boa. Isso aqui, ó. Salgados, congelados, já assados. E a tendência para esse ano, né? É tendência para 2025. Deixa eu falar só mais uma coisa rapidinho aqui. Tenha o cuidado de não descongelar e congelar novamente. Ou seja, se você receber o pedido para 2, você vai descongelar somente 2. Não descongele vários para deixar lá e depois, não vendeu, vou congelar de novo. Não faça isso Porque não. com o tempo você vai começar a perder a qualidade, não vai ficar com o mesmo sabor, não vai ficar tão macio quanto antes, entendeu? Então, tenha o cuidado de descongelar somente o que você vai usar, o que você vai vender. Isso Certo? mesmo. Dica de milhões. Gente do céu, e agora eu vou experimentar. Produção, você precisa experimentar. Já quero. Que delícia, viu? Olha o tamanho da boca Ó, da um bocão. produção, minha gente. O que é isso? Produção do céu. Tá muito bom. Olha a qualidade desse salgado. Tá vendo? Olha só. Bem recheado. Dá pra ver, produção? Sim, com certeza. Delicioso. Delicioso, né? Aham. Ô, Mo. Mo, Oi. pega aí, por favor, o molhinho da pimenta. Obrigada. Uma delícia, né? Tá gravando, viu? Ei, psiu, não vai embora não. Eu vou lhe ensinar como fazer o meu molhinho. Agora aqui tem um segredo, e é segredo nosso, não conta pra ninguém não. Eu coloco meia colher de sopa de mel. Mel, Edva, sim. Gente, pode fazer aí. E depois volta aqui. Esse é o segredo do meu molhinho de pimenta. Fica assim, maravilhoso. Nota 1000. Conta pra ninguém não, viu? Delícia isso aqui. Aí eu passo o plástico filme e dura 2 dias na geladeira. Pessoal, nunca deixei mais do que isso, viu? Com 2 dias acaba. Passo o plástico filme. Guarda na geladeira.